Olá, meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 13º episódio aí de 2020 e hoje eu quero contar para vocês do desenvolvimento do projeto do Born Race. Sim, esse jogo da Steam que você está aí apreciando, né? Você está aí sabendo das novidades do jogo, enfim, né? Espero que você esteja jogando já ele também, tá? E aí, com isso eu quero contar como é que foi todo esse processo. Então, gente, como eu falei pra vocês no outro episódio, esse jogo, ele era um projeto que era da Cell Games, a empresa fechou, ele foi descontinuado, só que ele era um jogo pra mobile, né, mobile e de corrida. E aí pra Steam, pra minha nova perspectiva que eu tenho hoje de 2020 como game designer, era um projeto que basicamente não comunicava mais comigo, não falava mais comigo, né, não tinha nada a ver mais comigo aquilo ali. E aí com isso, eu fiz uma modificação no conceito de jogo do Born Race. Então ele passou a ser um jogo de aventura, em 8 direções, com exploração, com puzzles a serem resolvidos nas fases, e que tinha história, tinha boss, chefão, que é uma coisa que eu sempre quis fazer nos meus jogos, ter chefão. Você acredita, gente, que eu nunca fiz um jogo que tivesse design de boss, chefão? Eu nunca fiz um jogo que tivesse isso. E aí, essa vez, eu ia botar chefão, porque eu queria ter um chefão ali. Sempre quis ter um jogo com chefão. E aí, essa pegada clássica mesmo, retrô mesmo, tá? E aí, com isso, comecei a trabalhar essa questão da minha identidade, deixar bem claro, explícita isso, e comecei a trabalhar nessa proposta. Inclusive, deixo a pergunta pra vocês aqui, né? Qual a sua identidade como desenvolvedor de jogos, né? Que tipo de jogo você quer fazer? Isso facilita, gente, isso é importante, sabe por quê? Porque quem vai comprar o teu jogo já sabe o que esperar do teu jogo, sabe qual é a tua identidade como desenvolvedor. Então, quando eu vou comprar um jogo, por exemplo, da Joy Masher, né? Que faz ali o Blazing Chrome, eu já sei o que esperar deles, que é um jogo retrô, aquela pegada das antigas. Tanto que eu sou o público da Joy Masher, eu sou com certeza do público, falando como jogador, né? Eu sou o público deles. Porque eu vou comprar os jogos deles porque fala muito comigo o jogo deles. Tanto que eu zerei o Blazing Chrome, eu adorei aquele jogo. Eu quero, inclusive, ter a oportunidade de entrevistá-los até, inclusive, porque eu adorei aquele jogo. Muito bom. E, sabe, então é isso, sabe? Qual a identidade como desenvolvedor? E daí eu comecei a lapidar as minhas também, né? Pensar naquilo que eu realmente me representava. E aí, com isso, eu peguei muita referência do meu jogo, assim, ó. Tinha muita referência, claro. Eu pesquisei jogos de espermatozoide na internet, né? Primeiro ponto. E aí vou dizer pra vocês, olha, encontrei cada coisa bizarra, gente, que vocês não vão imaginar. O jogo se passa dentro de uma vagina, eu encontrei. Cara, eu encontrei um jogo lá que tu chacoalha assim, ó, chacoalha, pra iniciar, como se fosse o ato da masturbação, tá? E eu tô falando aqui bem tecnicamente, tá? Porque eu não quero ser chulo aqui. Mas, cara, vocês não têm noção da quantidade de jogo que eu encontrei bizarro. Bota na Steam lá. Procura Spermination. Cara, tu vai achar cada coisa, cara, estranha. Tem um lá que tinha um feto, assim. E era um negócio verde. Meu, nossa, sério, tinha umas coisas muito bizarras. O melhorzinho que eu encontrei, que ainda era o The Great Sperm Race, que era um jogo, só que assim, muito realista, sabe? Ele chegava a ser até meio entediante, assim, por isso. Mas foi ainda o melhorzinho na proposta. Só que ele era um tratado de medicina, né? E eu não queria isso pro jogo também, né? E aí vai de você perceber isso, né? Ao analisar o que tu quer pro jogo, o que tu não quer pro jogo. E aí só que eu percebi muito o quê? Que a galera que comentava nos comentários desses jogos, a galera muito ia na zoeira. E na época que eu fiz o Sperm Race também, né, no passado, não sei se tu lembra, se tu ouviu no podcast, tu pode assistir e voltar lá, a galera zoava muito, assim, falava na brincadeira. Porque, querendo ou não, gente, o sexo, o tema do sexo é um tabu, tá? Pra sociedade ainda. Falar de sexo é uma coisa que, meu Deus, ai, que absurdo. Claro que tem formas de falar. Tu pode falar de uma maneira chula ou de uma maneira técnica, né? Como uma sexóloga fala, como alguém mais especialista vai falar. Eu trato da forma técnica porque eu tô tratando dessa forma aqui, tá? Aí fica essa coisa assim, ai, falar de sexo, meu Deus, como se tu nasceu da cegonha, né? Como se tu tivesse nascido do quê, né? Todo mundo nasceu fruto disso. E é uma necessidade básica humana, tá? Como comer, dormir, é uma necessidade humana básica isso. Só que o pessoal fica com essa coisa, ai, meu Deus, cara, não tem problema nenhum de falar disso, tô falando um jogo de corrida espermatozoide. Tu acha que eu vou ter problema de falar sobre esse tema? Nenhum, apesar que o jogo, gente, eu queria que não fosse levado o tema de uma forma vulgar. Eu sempre pensei isso, não, vamos tratar do tema, vamos tratar de uma forma humorada, que daí veio desses comentários aí que eu percebi que o pessoal falava muito com humor, né, falava, esse jogo aí é muito gozado, por exemplo, tinha um pessoal que comentava, né, inclusive em português até, inclusive, esse povo zoeira BR é fogo, né, e aí eu percebi que vamos levar pro lado do humor também, mas sem ser vulgar, e sem também ficar calando aquela coisa explícita, entendeu, porque eu não queria que a minha classificação indicativa do meu jogo também fosse pra 16 anos, 18 anos também, né, e sem necessidade também, e aí nisso eu comecei a pensar, tá, mas esses jogos aqui são muito casuais,
São muito só em trilho o caminho do espermatozoide, chegou no final e acabou. Não tem um desafio diferente, não tem uma coisa lúdica. É como eu falei pra vocês, era mais um tratado de medicina do que propriamente um jogo divertido. E aí eu comecei a perceber padrões nisso e comecei a pegar de elementos de jogos retro que eu via que a galera gostava e que eu gostava também, né? Então, tipo, Echo the Dolphin, The Little Mermaid, do Mega Drive, Goof Troop, né, do Super NES, o The Little Nemo The Dream Master, do Nintendinho, Bomberman, esses jogos clássicos eu peguei assim, retrosão. E fora aqueles retrôs que hoje são feitos também dos indies, né? Comecei a pensar, por que o Born Race não pode seguir uma linha parecida com isso? E aí foi isso que eu comecei a conceituar. Só que não saiu de cara, não. Eu tive que fazer vários protótipos no Construct, no caso que eu fiz. Fui construindo o protótipo no Construct, daí eu vi que a navegação não ficava como eu queria. Aí eu pensei em visão lateral fazer inicialmente. Eu disse, não gostei de visão lateral. Não fica legal pra exploração que eu quero. Daí eu fiz top-down. Eu disse, aí caminha. Só que daí o fluxo de passagem de fase não ficava como eu tava querendo. Aí eu comecei a fazer um fluxo que era tela por tela, passando. Uma tela transitava, daí dava um fade in, fade out, e aí voltava pra outra tela. Eu disse, isso é legal, gera um suspense no cara, gera um mistério, gera uma curiosidade no cara de explorar. E daí, exploração gerando curiosidade, é isso que eu quero. E aí com isso, após alguns protótipos que eu fui jogando fora, fazendo, vindo, voltando, eu consegui chegar na proposta que eu queria. Finalmente cheguei naquilo que eu queria. É isso que eu quero pro Born Race como experiência. Fechou. Foi difícil, mas deu certo. Consegui trabalhar bem direitinho isso aí. E outra coisa também do tema, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque eu sabia que ia gerar murmurinho. Todo mundo olha esse tema e diz assim, meu Deus, jogo de espermatozoide. Caramba, não pensei nisso. Cara, esse jogo deve ser bizarro. Não, vou ter que ver isso aí. Vou ter que ver esse jogo bizarro. Por que isso? Por dois motivos. Pro cara falar esse jogo de espermatozoide, gerar estranheza, gerar curiosidade no cara de querer ir lá conhecer. Porque a curiosidade, gente, ela é muito importante pra uma venda, tá? Vou dizer pra vocês, é uma coisa muito importante. Se tu conseguir gerar curiosidade na tua venda, cara, tu vai fazer muito o cara querer participar. A curiosidade é uma coisa fundamental pra venda, tá? Então o tema ser corrida de espermatozoide deixa todo mundo curioso. Todo mundo vai querer ver que jogo é esse, entendeu? Que história é essa de jogo de corrida de espermatozoide? Eu insisti nesse tema de novo com esse remake exatamente porque eu sabia que ia gerar isso aí. Eu sabia que ia dar isso aí. E aí também outro fator. Eu faria com que a expectativa pelo jogo fosse menor também. A galera ia ter uma expectativa menor. Eu penso assim, jogo de espermatozoide, deve ser uma porcaria isso aí. Vou ver lá. E aí o cara vai com uma expectativa baixa. Diferente de, por exemplo, quando uma empresa grande lança um jogo. Por exemplo, na época que saiu o Duke Nukem Forever, né? Todo mundo esperava, teve Duke Nukem 3D no passado, era um jogaço de FPS. A expectativa tava lá no alto, né, pra esse jogo. E que aí foi o quê? Uma decepção, né? E aí a galera, desceu cacete, né, no jogo, né? Então, sabe... Isso foi pensado também na proposta. Tá vendo, gente, como as decisões passam por produção, por marketing, por game design? Não é só uma questão básica. E nisso foi um trabalho de muita coisa, sabe? Pensando em mecânicas, pensando em como reaproveitar mecânicas pro level design. Mas até chegar no conceito, demorou, gente. Eu levei assim, um mês pelo menos pra chegar até no conceito que eu queria. Aí quando eu cheguei, é essa visão de jogo que eu quero. É assim que eu quero fazer. É nesse escopo que eu vou trabalhar também. E é isso que eu quero. Aí eu comecei a lapidar realmente a execução do projeto. E aí foi isso, gente. Assim, não foi um jogo que eu fiz ele direto, todos os dias trabalhando. Eu botava uma meta mais ou menos de 12 a 16 horas por semana pra trabalhar nele. Tinha meses que eu não consegui porque eu tive que rever produtividade, eu tive que melhorar porque não tava dando muito certo. Porque como eu conciliava com fábrica de jogos também, né, e eu tinha que atender as coisas do fábrica também, não podia só ficar no jogo. Então isso também é um dificultador pra mim. Talvez você como indie, só desenvolvendo jogo, você não tenha esse problema, entende? Porque tu vai estar mais direcionado só nisso e tu vai conseguir até fazer mais rápido, inclusive. Mas mesmo assim ainda fui fazendo. Até agora, enquanto eu gravei esse podcast, eu já trabalhei mais de 500 horas nesse jogo, tá? Se você dividir aí por 40 horas semanais, vai dar um tempo aí bem tranquilo, viu? Um relativo e bom, né? Mas essa ideia demorou pra ser lapidada. Então, às vezes, não se sinta pressionado quando às vezes a ideia não vem, sabe? Porque isso é um processo de lapidação mesmo. É que nem escultor. O escultor não chega na obra de arte de cara. Ele vai lapidando, vai pensando, vai vendo, daí vai dando forma e chega no que tu quer, né? E com isso eu fui lapidando essa coisa dos espermatozoides, da história dos espermatozoides serem diferentes para cada um, de fazer o óbvio virar óbvio. Então, por exemplo, o Mike ali é um personagem que é um jogador de basquete. Só que o final dele não tem a ver com basquete, mas tem algo a ver com basquete que surpreende o cara. Não vou falar o final porque senão é spoiler, né? Mas sabe, essa pegada era legal. Cada um tem um segredo guardado, né, pra surpreender. E a história ser contada de uma forma que a pessoa tenha curiosidade também, né?
E se o cara não quiser acompanhar a história, eu pensei comigo, não tem problema, ele pode jogar também. Mas como é um jogo de aventura, acompanhar a história é gostosa, é diferente, traz uma perspectiva de cada espermatozoide dentro do jogo. Porque, vemos como vemos, gente, corrida de espermatozoide é igual pra todos. Ia ser muito chato se eu retratasse todo mundo da mesma forma. Agora não, eu quero saber a perspectiva do Mike. O que aconteceu com o Mike no caminho do espermatozoide? Com a Sammy, com o Tommy, com a Beth. Isso aí traz todo um negócio narrativo também, pra minha narrativa. E fora que ainda tinha um level design alterado pra cada um deles. Então, quer dizer, a mecânica, a narrativa, a estética, tudo estava diferente também nisso. Isso agregava pra caramba. E tudo isso eu pensei exatamente para gerar uma experiência diferenciada. E que comunicava muito o meu estilo de jogo. Então, quando você for conceitar o jogo, pensa nisso. Pensa como é que tu vai fazer esse processo de criar toda a experiência, tudo, porque isso aí vai orientar o artista, vai orientar o áudio. Tanto que aconteceu muitas vezes de um artista mandar pra mim, ou o cara do áudio mandar pra mim, né? Teve 2 pessoas no áudio, teve tanto, né? 2 pra uma pra efeitos e outra pras trilhas, né? Mas eu te disse assim, olha, não tá muito a ver com o jogo, isso aí tá muito parado. O jogo leva mais pro humor. Isso aqui tá muito sério. Aconteceu até com um artista isso. Uma vez mandou uma arte pra mim ali do personagem e eu disse, não, mas esse personagem aqui tá muito sério, tá muito realista. Não é essa pegada do jogo. O jogo é mais cartunesco, humor. Ele vai mais pra essa linha, né, sabe? Mas por que eu sabia isso? Porque eu tinha claro o que eu queria do meu jogo. Quando eu tenho claro o que eu quero do meu jogo, fica muito mais fácil de você conseguir mapear a proposta. E aí fico deixando pra vocês aí a pergunta, né? Você tá mapeando seu jogo? O que você quer dessa experiência, sabe? Então pensa nisso. Pensa que isso é fundamental, né? E aí fica como lição, né? O Born Race, né? Fica como uma lição aí pra vocês também. Porque esse foi o primeiro jogo comercial da minha retomada, né? Aí do desenvolvimento. E que você não pode enxergar a vida como uma única derrota, sabe? Não dá pra sair desse momento, sabe? Pensa nisso. O que eu cheguei à conclusão, gente, é que eu tava num fundo de poço emocional, assim. Eu tava vendo que eu ia ter aquele mesmo filme da Cell Games, e vou dizer pra vocês, tava tendo aquele mesmo filme da Cell Games exatamente porque eu tava preso naquele passado da Cell Games, de não ter dado certo. E aí, por isso que eu tava repetindo o padrão agora no Fábrica de Jogos. Sabe? Como eu falei pra vocês, eu não precisei terapia nesse primeiro momento, porque eu já tinha sentido que o sintoma, a coisa já tava rolando como já tinha acontecido no passado. E aí eu consegui não precisar nesse sentido. Mas no passado eu precisei, né? E isso, cara, me causou um problema, não foi só no profissional, não. Foi até no pessoal, foi até em relacionamento afetivo também, sabe? Então, começou a gerar problemas pra mim, isso pra te ver, né? Como impacta isso na vida profissional da gente. Então, por isso que eu falo muito no canal de você ter que ganhar dinheiro, você ter vocação pras coisas, mas você também ter realização pessoal com o que tu faz, sabe? Porque uma hora a conta chega pra ti, sabe? Uma hora a conta chega e se você tá fazendo aquilo de forma robótica, sem ter interesse, cara, a conta uma hora vai chegar. E aí, isso aí às vezes pode ser pesado pra ti, pode ser muito caro também. Então, sabe, agora eu vejo um horizonte de futuro pra mim. Com o Born Race, eu já tô pensando no meu próximo projeto que eu vou fazer pra Steam. Já tenho esse projeto, inclusive, que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, inclusive. Vai ser nessa linha do Born também, nesse estilo, não de espermatozoide, né? Chega de espermatozoide agora, né? Mas vai ser nessa pegada também de narrativa, de puzzle, de exploração. Que eu acho que é uma linha que casa muito com o meu perfil. E que tem perfil aí do retrô que a galera curte, né? Certo? E aí, gente, tudo que eu ensino sobre game design, princípios e boas práticas, você encontra lá no meu e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Eficientes. Tu baixou? Tá lá de graça no site fabricadejogos.net. Vai lá e aprende mais. E comenta, você já fez algum jogo comercial aí? Já fez algum jogo pra Steam? Já teve essa insegurança? Como é que foi essa experiência? Conta aí pra mim. Lá no Instagram também, marca o hashtag BornRace, marca a gente. No canal do YouTube também pode comentar. Enfim, vamos conversar. Vamos discutir, porque é legal saber quem tá ouvindo o podcast, quem tá acompanhando. Isso é muito bom. Tá bom, gente? Espero que a experiência com o Born tenha agregado pra vocês aqui rapidamente que eu contei aqui. Foi graças a essa experiência, inclusive, que eu, em paralelo, criei um curso, tá? Específico pra galera que quer aprender sobre como fazer jogos profissionais, pra lançar, aprender sobre marketing e tal. E ano que vem eu vou lançar esse curso pra galera, tá? Vai ter mentoria, inclusive, tá? Então fica ligado aí que eu vou lançar esse curso pra quem quer lançar jogo profissional. Ano que vem, início do ano que vem, vai ter esse curso aí pra galera disponível por fábrica. E vai ter tudo que eu fiz no Born Race como estratégia, como é que eu montei, como é que eu fiz, tudo detalhadamente vai estar lá pra você também. Então fica ligado que tu vai aprender bastante, tá bom? Gente, um abraço, até o nosso próximo podcast e vamos aprender mais game design aí, produção e empreendedorismo, né? Essa que é a ideia aqui. Valeu, até mais!